Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E eu já começo com uma pergunta, meus nobres e queridos irmãos. Você já ouviu falar em funk cristão? É um absurdo. Esse ritmo não tem nada a ver com a cristandade, mas se você colocar aí no Google, você vai ver que é o sucesso do momento. Eles chamam de funk gospel, né? E isso é o cumprimento de vídeos mais antigos que a gente fez aqui. Que de fato, o chamado cristianismo de hoje, principalmente nesse caso a protestante, mas a católica também, principalmente a protestante, e a católica também não fica atrás, só é ver as declarações do Papa indo totalmente contra o que está escrito nas Sagradas Escrituras, você vê que de fato eles estão adaptando o cristianismo. Então coisas que os cristãos deveriam ficar de fora, até pela origem que se tem de todas essas coisas, tudo está sendo absolvido. E isso começou com a implementação dos pastores maçônicos. Silas Malacheio, que é um maçom, todo mundo sabe disso. Maxo Feliciano e tantos outros, como Edir Macedo. Esses caras entraram dentro do cristianismo e começaram a colocar suas doutrinas maçônicas disfarçadas de cristianismo. Para conseguir esses feitos, eles estudaram bastante a Bíblia e começaram a fazer apanhados de passagens isoladas para apoiar as doutrinas que eles querem, que eles trouxeram de fora para dentro. O resultado, meus irmãos, é uma fábrica de ateísmo. As pessoas entram ali, veem que aquilo ali não tem nada a ver com Deus e saem, ou ficam completamente alienadas dentro daquilo ali, achando que o pastor ou o padre está acima de Deus e pode mudar a lei dele na hora que bem entender. Uma coisa que a própria pessoa considera um pecado, mas se o pastor disser a ela que não é, ela simplesmente passa a praticar. E ainda faz isso com a consciência super limpa. Então o funk gospel, assim como o carnaval gospel, um absurdo, né? O Silas Malacheio aí fazendo a sua escola de samba, Carnaval de Jesus e etc, e tantas festas pagãs que eles estão trazendo para dentro do cristianismo, tá levando o outro lado a parecer mais honesto. Eu fiz um documentário aqui, colocando um dos maiores satanistas vivos ainda hoje, dizendo que todas as religiões estão indo direto para o satanismo, principalmente a cristã. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Desde os anos 2000, mais ou menos, está tendo um crescimento fora do normal que nem eles esperavam do satanismo. Não é à toa que colocaram a estátua do Baphomet ensinando a duas crianças lá em Washington. Então aí com essa nova moda, vem um luciferiano, não sei se de fato é ou é alguém apenas querendo ficar famoso, mas está fazendo muito sucesso no TikTok, chamando a atenção de muitas pessoas, principalmente cristãs, pela sinceridade. O cara explica o óbvio, todo mundo sabe que a batida do funk tem origem do candomblé, e os pastores simplesmente ignoram isso, traz para dentro da igreja e o povo aceita, não estão nem aí para isso. Vocês vão ver nos quatro cantos desse mundo, eu vou exaltar o nome do Senhor. Essa é a minha missão, exaltar o nome do Senhor, irmão. E Deus me deu um ministério novo, né? Quem tá ligado nesse ministério novo que Deus me deu? Tem um segredinho para vocês aí, hein? É um mistério. Deus me deu esse ministério novo. Que esse ministério novo nós vamos resgatar muita alma para Jesus. Quem crê que a gente vai resgatar muita alma para Jesus, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Nani, aí Nani. E aí, Rafael? Vai dançar hoje, hein? É assim, ó. Se no mundo eu cantava e dançava, foi assim que tu me conheceu. Agora a mesma coisa eu vou fazer pra Deus. O mistério é profundo, acho bom ficar ligado quando vê o crente mandando no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, vai Daniel. No passinho do abençoado. Dá dois pulinhos, balança em braço. Dá dois pulinhos, balança em braço. Quero ver geral mandando o passinho do abençoado. Dá dois pulinhos, balança em braço. Dá dois pulinhos, balança em braço. Quero ver geral mandando no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, 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 passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, 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 passinho do abençoado. No passinho, vai Léo, Léo. No passinho do abençoado. No passinho, vai Renan, vai Renan. No passinho, vai. Até o Paraíba dança, o cara de televisão, vai, vai.
no passinho, no passinho, no passinho do abençoado, no passinho, no passinho, no passinho do abençoado, no passinho. Que isso, hein? Tá mandando demais, hein? Agora vai, Paulinho. Não vai, vai, no passinho, no passinho, no passinho do abençoado, no passinho, 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 passinho do abençoado, no passinho, no passinho. E agora ele, que era cracudo, mas Deus transformou, hoje é guarda municipal, é o nosso coreógrafo, ordens urbanas. O Wilson vai no passinho, no passinho, no passinho do abençoado, no passinho, 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 passinho do abençoado, no passinho, 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 passinho do abençoado, no passinho, no passinho. Antes da surpresa, vem cá, Daniel, vem cá, Daniel. Não, vem cá, Daniel. O bonde do Tigrão, antigamente tu dançava, né? O bonde do Tigrão tu dançava, agora é pra Jesus tu vai dançar, vai. No passinho, no passinho, no passinho. Então o cara falou uma verdade, eu vou colocar aí um trechinho dele falando pra você ver, que é a mais pura verdade. O cara simplesmente falou a verdade e as pessoas já começam aos poucos a olhar para o satanismo com outros olhos. E tudo isso só serve para indicar a época que a gente vem atravessando nesse momento. Assista junto comigo. Shining Cross, Jesus vai na frente enquanto nós vamos. Deus e Marque Deus. Show de Satanás. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo agora o funk cristão, o funk de Jesus. E isso é uma tentativa medonha, mostra até um desespero das igrejas em tentar arrebatar esse público jovem, esse público adolescente, essas crianças, através do funk, que se tornou um ritmo popular, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Vamos falar aqui sobre a origem da batida do funk. O funk brasileiro, o funk carioca, ele não tem muito a ver com o funk dos Estados Unidos, que é uma mistura entre elementos do soul, do R&B, do jazz. O nosso funk ele é caracterizado pela predominância da batida, e essa batida sincopada, ela vem de cultos de matrizes africanas, que existiam nos morros cariocas durante a década de 70 e 80, e é onde os DJs, os primeiros DJs de funk, se inspiraram para criar essa batida. As favelas cariocas são riquíssimas nesse pluralismo religioso, e os primeiros DJs do funk beberam destas águas, desse ritmo, desse batuque, que era realizado nas engiras das casas de umbanda em candomblé, em louvor aos inquices, vuduns e orixás. Pois é, esse famoso tum-tá-tá, tum-tum-tá, tum-tum, vem do Congo de Ouro, vem do Alujá de Xangô, vem de diversos ritmos tribais que fazem honra aos deuses pagãos da sua cultura africana. Portanto, meu amigo crente, oriente-se ou troca de religião. É triste admitir, não sei se o cara realmente é satanista ou só tá fazendo isso para chamar a atenção, mas o fato é que ele falou a verdade. Então você vê justamente aqueles que são acusados, de seguir o pai da mentira, ele que veio para enganar, matar e destruir. Você vê o lado dele dizendo a verdade. Então o que é que isso indica, meus irmãos? Indica que de fato estamos nos tempos trabalhosos, que as pessoas estão se perdendo de novo, como na época de Sodoma e Gomorra, que não se sabia mais o que era certo e o que era errado. Hoje, como eu já falei para vocês e venho chamando muita atenção sobre isso, tanto as autoridades como os próprios pastores e os líderes evangélicos, eles não estão mais lá para seguir as leis, tanto a dos homens como a de Deus, as que foram criadas. Eles estão para ser a própria lei. O Edir Macedo mesmo foi o pioneiro nisso. Quantas vezes ele disse, ou Deus cumpre o que ele prometeu, ou isso aqui joga a Bíblia no chão, cai por terra, não vale nada. O próprio Edir Macedo também questionou e criticou o fato do primeiro milagre de Jesus Cristo de ter transformado a água em vinho. Ele fez, nossa Senhor, pra que isso? Então você vê a soberba humana, o orgulho desses caras, tá uma coisa fora de controle e as pessoas seguem. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. É interessante depois você assistir esses nossos vídeos antigos falando desses pastores. E tem um que a gente exibe aquela denúncia da Rede Podre sobre o esquema da Universal. O Edir Macedo doutrinando os seus pastores. E é interessante porque ele falou aquilo que ele seguiu por todas as décadas que vinham pela frente. Tem que falar com autoridade, o povo gosta. Se você falar com humildade, ou seja, se você falar do jeito que o Messias ensinou, seja humilde,
As pessoas não te seguem porque elas não veem autoridade em você. Você precisa falar como quem sabe, brabo. Ele fala até assim, você tem que falar com convicção. Que as pessoas dizem, esse aí é o cara, esse aí briga até com Deus. Se igualando a Deus. O Edir Macedo falou isso. Eu nem vou botar aqui porque eu já tenho muitos vídeos com essas imagens. Mas você, meu irmão, que acompanha o canal, que assistiu, você sabe, você que está chegando agora, irmão, dê uma olhada aí nesses nossos vídeos mais antigos que tem tudo aí. Aí se os líderes, né, os grandes líderes religiosos são assim, o que é que se espera para um futuro, meus irmãos? Espera exatamente como o satanista falou. Um crescimento muito grande, principalmente da nova geração, que já foi acostumado por décadas com esses símbolos de bruxaria, aprenderá a brincar, aprenderá a admirar. Se você entrar aí no Mercado Livre, você vai ver que existe até os moletons de sobrenatural com a estrela de Baphomet. Sucesso em vendas. As pessoas não ligam mais, elas não acreditam que isso tem uma carga negativa muito grande, desagrada a Deus. A influência negativa vai ser muito grande na vida delas, mas elas não estão nem aí, nem sequer acreditam nisso, meus irmãos. Elas foram acostumadas. Isso aí é uma tática muito antiga, um assunto de tão polêmico que nem deveria ser discutido em público, começa a ser discutido, traz pessoas para defender, para mostrar um suposto outro lado, e aí de repente as pessoas começam a discutir com aquilo, começam a pensar em outras possibilidades, e aí, quando pensa que não, já estão praticando no seu dia a dia. É exatamente isso que você está vendo agora. Então, pessoas que seguem o maligno sempre existiram, mas elas ficavam nas sombras, em oculto. Agora você vai ver cada vez mais elas vindo para debate, elas vindo para frente das telas, para expor o seu lado e atrair mais pessoas para a petição. Elas vão fazer isso, não tenha dúvida disso. Cada dia mais e mais. O mau caratismo da maioria, não são todos, tem uma minoria boa ainda, né? Que realmente só está ali para orar e ensinar o evangelho, mas tem a maioria, que infelizmente é maioria mesmo, são os primeiros a incentivar as pessoas a fazerem tudo que a Bíblia condena. O protestantismo, meus irmãos, ele nasceu da Igreja Católica. E a Igreja Católica, como hoje os despertos sabem muito bem disso, ela cristianizou tudo que era pagão. Feriados, festas e etc, e etc. Mudou até o dia de descanso, que deveria ser no sábado, eles passaram para o domingo. E aí o protestantismo nasce, começa a parecer mais correto, mas agora já está fazendo a mesma coisa que a sua matriz. Começa também a absorver tudo que é pagão para dentro e classificar como cristão. Uma coisa que só é possível graças à alienação gigantesca que a gente está atravessando. Porque se a pessoa pelo menos souber ler e for procurar, mesmo se tiver com preguiça, procurar aqui no Google, eu quero ver Jesus Cristo trocando presentes, eu quero ver Jesus Cristo comemorando o Natal, eu quero ver Jesus Cristo brincando o Carnaval. Eu vou procurar aqui ele fazendo algum show gospel. Quem fazia isso era o rei Davi. Ele tinha o dom para isso. Inclusive a música dele acalmava e espantava o mau espírito que atormentava Saul, o rei Saul, que já era um dom que Deus deu a ele justamente para essa causa. E como ele cantava para Deus de bom coração, Deus se agradava daquilo. Mas era um caso isolado, ele não pediu isso a outros. Acredito que como Deus disse que o ser humano é a nossa imagem e a semelhança, às vezes qualquer um de nós mesmo, meus irmãos, podemos até não estar querendo alguma coisa, mas quando você vê a pessoa fazendo de tão bom coração, de tão boa vontade, isso passa a te alegrar, mesmo sendo uma coisa que você não estava afim, não queria, não precisava fazer. Mas a pessoa fez de tão bom coração e te agradou. Então acho que da mesma forma é Deus. Quando você faz de bom coração, de bom sentimento para Ele, Ele se agrada. Mas isso não quer dizer que aquilo ali deve virar uma doutrina, uma lei. E é o que fizeram. A maioria hoje vai para ouvir o show mesmo. Não tá nem interessado em ouvir a Bíblia. Acha chato, é muito chato. Eu vi um inclusive dizendo isso. Ah não, é muito chato ficar falando ali da Bíblia. Nas músicas a gente aprende mais, a gente se anima, a gente dança, a gente canta. Tudo hoje tem que virar um show, meu irmão. Tudo hoje tem que ser um espetáculo. E é por isso que os castigos estão aí, meus irmãos. E não para de acontecer. Esse é os tempos de hoje. Um luciferiano dizendo a verdade. E o lado que deveria ser da verdade, o cristão, é justamente o que mente e diz que um ritmo desse não tem nada a ver. Um ritmo que é criado no paganismo, que no nosso entendimento é para agradar as entidades demoníacas, os caras simplesmente traz para dentro da igreja, começa a cantar e ponto final. Enfim, meus irmãos, deixa aí a tua opinião sobre esse absurdo, mais esse absurdo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e tamo junto.